BH Invisível, com Gustavo Ziller. Estamos de volta com BH Invisível, conversando nesse segundo episódio sobre mobilidade na nossa querida cidade. No estúdio aqui da Band News FM com a gente, a Eveline Trevisan, a Ani Oviedo e o Bernardo Biagioni. Antes da gente voltar com o papo com a Trinca da Pesada, eu quero fazer uma convocação aos fotógrafos de Belo Horizonte. Eu não sei se vocês perceberam que no nosso Instagram, @BHInvisível, a gente sempre tem um fotógrafo convidado que trata com 9 fotografias espetaculares o tema da semana. Na última semana, quem esteve com a gente foi o Alexandre Bicciati. Ele é fotógrafo amador, fotógrafo profissional, na verdade, que as fotos são incríveis. E você encontra o cara no @Carne Urbana. Ale, se o seu sobrenome foi pronunciado de forma incorreta, eu vou repetir de outra forma. Bicciati, ok? Então é o Ale Bicciati, fotógrafo convidado da semana. Entrem em contato, mandem fotos, porque a gente quer saber como que vocês enxergam a nossa cidade, porque é muito bacana. Abrindo o bloco, eu quero desafiar um de vocês, eu acho que vai ser a Ani, a ler um quadro que a gente tem aqui no programa que chama Histórias Invisíveis. Ani, passa ali para ela. Eu acho que aí vai ser onde a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cidade. É um tema interessante. Você pode ler para os nossos ouvintes e para os nossos convidados, por gentileza? Entre 1902 e 1963, Belo Horizonte contava com uma frota ativa de bondes que faziam parte do nosso sistema de transporte coletivo. Em 1937, o sistema chegou a ter 75 bondes elétricos que faziam conexões entre vários bairros. Apenas nos anos 50 é que pararam de rodar bondes na arborizada Avenida Afonso Pena. Daí em diante, o enfoque começou a priorizar ônibus e carros particulares, o que terminou por extinguir as linhas de bondes elétricos em 1963. Hoje, nossa paisagem não faz lembrar os bondes de antigamente, mas o avô de alguém que está nos escutando pode muito bem ter pegado um desses veículos elétricos, ainda ativos em outras cidades, como Rio de Janeiro. Para interessados, uma versão dessa história está contada no livro Ônibus, uma história do transporte coletivo em BH, da historiadora Maria do Carmo Andrade Gomes. Vocês sabiam? O bonde todo mundo sabe que já existiu na nossa... A cidade tem 121 anos, né, gente? Foi na década de 60 que parou. É muito jovem, né? Vocês sabiam disso? 75 bondes saindo do centro? Alguém aqui tem algum parente que já pegou bonde na nossa cidade? Deve ter, né? Ah, sim. Acredito que sim. Eu nunca ouvi história de algum parente sobre bonde, mas acho que ele Belo Horizonte é muito jovem, então as histórias aconteceram logo ali, né? É isso, a gente viu uma transformação da cidade muito rápida, né? Eu cresci na rua, eu brinquei na rua a minha infância inteira, né? Meus filhos não. Então é algo que a transformação da cidade, a invasão dos automóveis, ela é muito recente, muito violenta e muito próxima da gente. A gente viu essa transformação acontecer. Nessa luta do dia a dia, de tentar fazer a cidade respeitar mais o pedestre, né? Respeitar quem está na rua, que deveria ser na cadeia alimentar do trânsito, deveria ser o principal tema, é o pedestre, né? O que vocês acham que de 60 para cá? Pô, a gente tinha bonde na nossa cidade. Quem tomou essa decisão? Ou o que fez com que essa decisão fosse tomada ao invés? Tem alguma coisa a ver com explosão demográfica? Ou o que vocês acham? E aí eu tô perguntando de boa mesmo, não é uma pergunta de dupla agenda, nem... Mas é tema livre, né? Vocês acham que tem alguma coisa a ver mais com a explosão da população, que de fato, no final da década de 70, duplicou, quadruplicou e veio tomando até hoje, ou poder aquisitivo? O que vocês acham que pode ter acontecido? Você que tá me olhando com essa cara aí, Bernardo, conte-me mais. É curioso, assim, meu livro de cabeceira recente está sendo o do Abílio Barreto, Belo Horizonte, que ele escreveu em 2 etapas dele, História Antiga e História Média. E ele trata da Rua Correias, tem uma fotografia da Rua Correias. A Rua Correias, ela fica ali na Praça Alasca, no final da Bandeirantes, e é uma rua sem saída. Eu sempre me perguntei, porque é um lugar que eu corro muito, assim, sempre me perguntei que lugar é aquele, né? Que acesso é aquele curioso. E no livro do Abílio tem a fotografia de um ramal férreo que saía dali para poder pegar as pedras da pedreira que tem ali atrás, né? Acaba Mundo, para poder levar para os palacetes da Praça da Liberdade sendo construída. E eu passo por aquele lugar e fico super curioso com isso mesmo, assim, de imaginar que ali passava um ramal férreo. Tudo bem que para construção, não é para passageiro, mas existia essa via acontecendo. Me entusiasma muito isso, eu acho que realmente há uma ressignificação da cidade, penso numa camada construtivista mesmo, né? BH sempre passou muito
por cima de sua própria história, né? A gente teve uma história linda de modernismo, uma história linda de arte déco antes, de arte nouveau, tudo foi sendo ressignificado. E hoje a gente tem pouco apreço a essa história, né? A gente vive esse resgate. Acho que isso que é o mais bonito que a gente está vivendo agora. Mas, enfim, é a vocação construtivista destrutiva que talvez tenha se empoderado disso, assim. No transporte justo, aliás, o Tarifa Zero, a sensação que eu tenho que na página atrás o desejo por um transporte justo, né? Por ir e vir de forma justa. Belo Horizonte sempre teve, ou em algum momento da história, não sei se você sabe, Ani, se souber, por favor, divida com a gente, teve um transporte mais justo do que hoje, ou a gente vive hoje, independente das guerras que a gente luta no dia a dia, a gente vive hoje um momento de transporte mais plural da cidade? Eu acho que teve momentos em que é possível que ele tenha sido mais justo. No sentido de que a relação entre o serviço prestado, o preço cobrado e o poder aquisitivo das pessoas era outro. Então, por exemplo, nos anos 90, teve tarifa zero aos domingos, porque a BH Trans tinha dinheiro de sobra. Então, isso existiu, aconteceu, assim. E a tarifa dos bondes, ela era... Os bondes, eles... Ai, gente, eu amo bondes, desculpa. Eu tenho cartão postal de bonde na minha casa, assim. Ele tem esse lugar, né? O transporte, ele é construtivo da cidade, igual você estava falando, né? Então, o bonde, aonde passa o bonde, a cidade segue. Só que o bonde não consegue andar tão rápido quanto a cidade. Então, o lugar do ônibus é esse. O ônibus é mais capilar e ele chega mais rápido nos lugares. O bonde, ele demora para chegar. Agora, sem dúvida, a vantagem do bonde é essa. Ele estrutura a cidade de uma outra forma, assim. E ele era um transporte barato, assim. A tarifa do bonde... ela se manteve estável por mais de décadas, assim, que é uma coisa que hoje não existe. A gente, aliás, tem aumentos 2 vezes por ano, a depender do ano, vídeo 2015, que tá logo ali. Então, eu acho que... Depois, é claro que você tem diferenças no tipo de serviço prestado, no entendimento do que é aquilo, assim. Então, por exemplo, você tinha bairros operários onde o bonde ia, outros onde ele não ia, e aquilo era um patamar de exclusão socioespacial maior ainda. Então, eu acho que, para algum lado, você teve um avanço. Então, por exemplo, o desenho de malha dos ônibus de Belo Horizonte, ele é massa. Tudo bem, eles poderiam passar mais, poderia ter mais redundâncias, beleza. Mas há lugares em que ele é muito pior. Então, nesse sentido, ele é mais justo. Então, no momento em que você teve um processo de construção das estações, por exemplo, etc., uma conexão melhor com o metrô, aquilo fez o transporte ser mais justo com as pessoas. Só que aí você tem a questão do preço, né? E aí isso torna ele menos justo, assim. Hoje em dia, a tarifa zero aos domingos é um trem que a gente nem consegue sonhar com ele, assim, né? Entendi. Porém, saudades bondes, inclusive, poderiam voltar. Teve uma época em Belo Horizonte, teve trólebus, que é aquele ônibus de roda, só que elétrico. Sim, tinha deles. Inclusive, um colega tá fazendo pesquisa sobre isso, ele mandou fotos de catálogos que a Samsung mandou pra prefeitura. Tipo assim, olha aqui os trólebus que a gente tem. Manda essas fotos assim. pra gente, Ani. Manda pro bhinvisível@gmail.com, a gente vai publicar tudo. Elas são maravilhosas, vou mandar. Que legal. Eveline, levando a conversa para esse lado, que a Ani acabou de falar e o Bernardo começou muito bem, a cidade acelerou, né? A cidade, imagina, bonde, ver maguete na rua, carmanguia, não chegava a 80 km por hora esses carros, né? Não eram carros que o sonho de consumo da turma que vê propaganda de TV é potência, né? Essas histórias. Eram carros que estavam ali para levar um cara do ponto A para o ponto B. Tem jeito da gente desacelerar a cidade? Como que a gente desacelera uma cidade de 2,5 milhões de habitantes? Eu acho que é muito fácil, na verdade. Eu gosto dessa perspectiva. Dá pra fazer. Primeiro porque eu acho que é o seguinte, existem aquelas vias que são vias de ligação regional e eventualmente elas terão uma velocidade mais alta, mas elas são vias que estão mais nas beiradas da cidade. Belo Horizonte é formada basicamente por moradia e por serviço, por comércio. Qual é o sentido de você passar a 60, 70 km por hora numa região de moradia e de comércio? Não é bom para quem mora, não é bom para quem quer vender alguma coisa. Então, eu acho que tem um grande mito em relação à questão da velocidade. E aí eu vou relatar uma coisa que aconteceu ontem que me tocou profundamente. A gente está começando a fazer essa discussão mais perto da população, da possibilidade da redução de velocidade. E aí a gente quer começar pela área hospitalar, ou seja, pela área que tem mais pessoas idosas ou pessoas com algum tipo de dificuldade caminhando, mas também nas áreas mais periféricas, nos bairros mais periféricos, onde a gente tem
escolas e muitas crianças e adolescentes nas ruas. E aí o que a gente fez? Nosso primeiro projeto vai ser um projeto no bairro Cachoeirinha, e a gente levou para uma escola envolvida nesse projeto para os alunos discutirem. E aí a gente ficou muito impressionado com o nível de maturidade dos alunos. Bom, primeiro que a gente trabalhou com adolescentes de 15 a 18 anos, é verdade que eles ainda não são motoristas. Então, eles têm a perspectiva do pedestre na rua e do pedestre vulnerável, né? Eles saem em bando, todo mundo conversando, eles são distraídos na rua. Então, todos eles já passaram susto, todos eles quase já foram atropelados. E no seu bairro, o que é impressionante que isso aconteça assim. Então, o que a gente ficou impressionado é porque vários deles fizeram a disputa cheia de argumento da redução de velocidade. Então, é nessa galera que a gente tem que focar, é com eles que a gente tem que começar a construir, e eu acho que é muito possível. A cidade vai compreender que esse é o caminho. Eu quero deixar esse desafio para quem está ouvindo esse episódio 2 de BH Invisível. Você concorda que o caminho é desacelerar Belo Horizonte? Se sim, manda pra gente no Twitter, por exemplo, no @BHInvisível, a sua opinião, ou no Facebook eu mando um e-mail. E, poxa, quando é uma crítica construtiva, um debate produtivo, é óbvio que a gente leva adiante. Então, vamos tentar fazer dessa cidade uma cidade que consegue falar de temas como esse de forma construtiva. Acho que é uma boa ideia. A gente ainda tem um tempinho nesse segundo bloco, então eu vou continuar aqui dando uma mexida e dando uma desafiada, tá? Belo Horizonte, eu tenho a sensação de que Belo Horizonte não consegue interligar os bairros de forma adequada, tá? Então, se você está no Santa Teresa e quer ir para o lado ou quer ir para lá, normalmente você vai para o centro, seja pegando a linha de ônibus X ou Y, para depois conseguir se deslocar para o outro lado. A estrutura é completamente radial, é exatamente isso. É radial a estrutura, né? Eu não tô sendo louco, porque tem um tempo que eu não faço esses deslocamentos de ônibus. Isso aumenta o problema do transporte na cidade, ou essa estrutura radial ela é inteligente, mas no momento ela está sendo mal usada? Entenderam o meu ponto aqui, né? Eu acho que ela já foi um problema mais grave no passado, e eu acho que a gente tem alternativas para a gente, por exemplo, não passar pelo centro. O que a gente precisa... Bom, Belo Horizonte tem um território já... Ele é finito, né? A gente não tem área de expansão. O que a gente precisa fazer é repensar a nossa estrutura e criar alternativas para que, por exemplo, o nosso centro, que ainda é um centro de muita moradia, ele é muito diferente de muitos centros que perderam vitalidade. Não acho que Belo Horizonte tenha passado por um processo de desvitalização do centro, muito pelo contrário. O fato da gente ter muita moradia no centro sempre fez com que ele fosse ativo, inclusive à noite. Mas o que acontece é isso, você prejudica muito as pessoas que moram no centro quando você obriga pessoas que não têm seu destino no centro em cruzá-lo. Então, o que a gente tem que fazer... E aumenta o problema do trânsito, Exato. Né? Claro. Então, a gente já fez algumas intervenções que dificultam a vida do motorista que precisa, assim, ou que acha que o melhor caminho para ele é atravessar o centro. Você vai ver que muitas vezes ele quer fazer isso, mas ele é jogado para as vias mais tangenciais do centro. Então, eu acho que a gente já tem uma pré-estrutura que consegue incorporar esse conceito de desvio da área central, por exemplo. Agora, eu acho que o centro, como ele tem muito serviço, ele também será destino de muita gente. O que a gente precisa repensar é, por exemplo, estacionamento na área central. Né? As ruas são muito nobres para que elas tenham carros, por exemplo, parados durante muitas horas. Por mais que a gente tenha um estacionamento rotativo, que induza a rotatividade, né? que dê mais oportunidade de estacionamento, há um tempo atrás a gente fez um curso muito interessante com uma portuguesa chamada Rosário Macário, que ela falava: uma gestão da mobilidade passa necessariamente pela gestão do estacionamento na cidade. Né? É uma área muito nobre para a gente deixar ela ocupada muito tempo por um automóvel. Então, assim, possibilidades e instrumentos tem aos montes. Uhum. Né? E eu acho que a gente tem caminhado positivamente. Eu acho que a gente tem aqui cada vez mais preparando a população para que a gente possa ir pensando junto nas soluções. Você falou de um tema, e eu quero perguntar para a Ani agora especificamente sobre o tarifa, que a gente falou já de desacelerar a cidade, a gente acabou de falar de, por exemplo, tirar espaço de estacionamento do centro para jogar espaço para vias arteriais ou principais, para o pedestre, que são temas delicados, né? Não é todo mundo que compra de imediato. O que, por exemplo, vocês fazem? Aí falando uma pergunta direta para o movimento, para ele ser
para existir ao redor dele um debate construtivo mesmo. Você, além do site que você falou, vocês fazem encontros. Como que vocês fazem para que esse tema seja um tema também que seja entendido pela população e no primeiro caso não seja tratado como, eu não quero nem escutar porque não faz sentido, entendeu? Então, a gente tem um histórico muito grande de fazer aulão público e fazer encontros para conversar sobre mobilidade, fazer oficinas de formação, etc. Então, a gente faz isso bastante. E o Tarifa Zero, ele sempre teve um lugar dentro de uma lógica de redes sociais de informar as pessoas. Então, por que a tarifa é 4,50? Por que o ônibus é desse jeito? Por que essa questão da radialidade, por exemplo, na lógica metropolitana é um problema ainda maior? Então, a gente trabalha muito com esse lugar da informação, assim, é um lugar que a gente ocupa mesmo. Depois, assim, por exemplo, especialmente no campo da tarifa, as pessoas em geral querem ouvir. Se você vai panfletar na Vilarinho 6 da manhã e fala que é sobre ônibus e que tá ruim, que tem que melhorar, as pessoas vêm até você. Se você tenta conversar com o prefeito, daí ele te ignora, ok? Isso é uma realidade, mas tudo bem, uma hora ele vai dar bola, assim. E eu acho que esse lugar de informar, ele é muito importante, por exemplo, pro entendimento de que tem que ter faixa exclusiva para ônibus. Tem que ter. Tipo assim, pegue o ônibus no corredor. Melhore o sistema de transporte para que a própria melhora do sistema seja um incentivo para as pessoas virem. Porque aí, no macro, você incentiva o sistema de transporte por ônibus. Perfeito. E no micro, você incentiva a caminhada, o caminhar e o andar de bicicleta, assim. Para isso acontecer, você tem que ter uma política integrada, que é uma coisa difícil. A gente tem um conselho de mobilidade urbana que ainda não foi convocado nessa gestão, que é supostamente para um debate integrado, assim. Então, estamos tentando, né? Às vezes é difícil mesmo, assim. As pessoas, elas só não nos ignoram porque elas gostam de falar mal da gente. Porém, sem propriedade. Isso é uma coisa que eu acho que se 0,1% o BH Invisível conseguir jogar essa luz para nossa cidade, a gente está satisfeito. Porque, de fato, a gente precisa conversar sobre esses temas, né? São temas delicados, mas a delicadeza é bonita, né? Ela sempre é bonita, né? A gente está encerrando o segundo bloco. Voltamos já com BH Invisível. Fala com a gente no @BH Invisível, bhinvisível@gmail.com. E você também pode usar a hashtag BH Invisível. Siga os nossos convidados nas redes sociais. Vamos fazer dessa cidade cada vez uma cidade mais espetacular para se viver. Já a gente volta.